Programa Espírita Quarta Dimensão. Você vê os espíritos, ouve os espíritos, sente os espíritos? Calma, isso não é nenhum fenômeno sobrenatural. Somos espíritos imortais e ao longo de várias reencarnações em corpos diferentes, nós fomos adquirindo a sensibilização de identificar o mundo à nossa volta. Uma curiosidade bastante interessante. Você já reparou que alguns felinos, eles movimentam a orelha para cima e para baixo, para frente e para trás? O nosso corpo humano, a orelha, possui 3 músculos que podem fazer esse movimento. Mas e por que nós não fazemos? Dizem os cientistas que no passado provavelmente fazíamos esse movimento, porém, com a sensibilização nossa da audição, deixamos de fazer esse movimento. Você já reparou que os enamorados, eles se beijam de olhos fechados? Mas qual o motivo disso? Dizem que é para sentir ainda mais o toque eletromagnético do outro corpo. Tudo isso é evolução, é a busca do ser humano para identificar o movimento à volta. Por isso, não critique aquilo que você já adquiriu ao longo dessas reencarnações. O que precisamos é saber as nossas conquistas já realizadas. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. O Quarta Dimensão já começou. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Hoje, é a vez dele, Carlos Cardoso. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Douglas. Boa noite a todos. E Carlos, nós sempre trazemos a pauta deste programa ouvindo os nossos telespectadores. E esta semana está dando uma febre aí de viralizações de visitas de espíritos captados pelas câmeras dos celulares e também de alguns pais que, por orientação até de psicoterapeutas para estudar o comportamento das crianças, elas instalam câmeras em diversos cômodos da casa. Algumas, é lógico, as pessoas transformam em fake news, mas outras, analisadas inclusive pelo nosso técnico Leandro Matias, que faz lá os seus testes tecnológicos, ele diz assim: Douglas, tal cena 99% é real, ele nunca dá 100%, sabe como é, né? A tecnologia. E hoje nós vamos falar, Carlos, desenvolver um assunto que está contido em O Livro dos Médiuns, dos Lugares Assombrados. Até porque hoje sabemos que os espíritos existem e eles convivem conosco. Mas diante de tantos fenômenos acontecendo, qual realmente a visão que nós devemos ter diante de algumas situações? Mas para ser fiel ao nosso quadro, nós vamos pegar hoje um trecho de O Livro dos Médiuns, porque o Livro dos Espíritos é obra basilar, mas Kardec desenvolveu diversos assuntos em obras específicas. E o mundo espiritual, suas influências, ele desenvolveu no Livro dos Médiuns, dos Lugares Assombrados. As manifestações espontâneas que em todos os tempos se hão produzidos e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades constitui a fonte da origem da crença na existência de lugares mal assombrados. As respostas que se seguem foram dadas a perguntas feitas sobre os assuntos, sobre determinado assunto. E eis a primeira pergunta: os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? E eis a resposta dos imortais: depende da elevação deles.
Os espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guardas. Carlos Cardoso, vamos desenvolver o assunto? Boa noite, Douglas. Então, Douglas, como bem falado por você, como Kardec coloca bem claro, somos influenciados pelos espíritos, somos até mais do que nós imaginamos. Então, os espíritos estão em todos os lugares, e se manifestam em todos os lugares. Por questão de inferioridade, eles podem estar em locais, como você viralizou esse vídeo, né, em que aparece uma criancinha fazendo barulhos, amedrontando uma pessoa, e logo após aparece uma mão atrás da porta de uma pessoa adulta, deixando a pessoa... Então eles aproveitam esses momentos para justamente amedrontar as pessoas, colocar medo, por falta de conhecimento. O que acontece? Sabemos que os espíritos, quando desencarnam, eles voltam para a forma originária deles, que seria a forma adulta. Esses espíritos, eles são manipulados por outros espíritos que são utilizados naquele local para realmente provocar esses fenômenos, né, Douglas? Sim. Essas aparições, a fim de amedrontar as pessoas, colocar medo. E quando se busca o entendimento, o conhecimento, essas pessoas, esclarecimento, essas pessoas entendem que são fenômenos que acontecem, e esse é só um vídeo de milhões de vídeos que tem na internet, de aparições, em que esses espíritos, por inferioridade, estão lá para perturbar o ambiente, ou por uma questão também de afinidade com as pessoas que estão na casa, se instalam lá e começam a provocar esses fenômenos, amedrontando os moradores da casa. Cabe às pessoas buscarem conhecimento, buscarem entender o que é mediunidade, como ela se manifesta, para que elas entendam como lidar com esses fenômenos. A mediunidade é algo que não é mais escondido das pessoas. Encontramos crianças, jovens, adultos, pessoas da terceira idade, que têm uma facilidade muito grande de ver os espíritos. Realmente, hoje a tecnologia ela veio nos apoiar para identificar ainda mais o mundo espiritual. E através da sensibilidade de algumas câmeras, de algumas lentes, é captado o mundo espiritual. Algumas são fake news, mas na esmagadora maioria são realidades realmente que devem ter a nossa atenção. Mas por quê? Porque existem pessoas que dizem assim mesmo, não, eu vejo o espírito e nem ligo, mas tem que ligar. Porque esses espíritos, eles exercem uma influência, muitas das vezes negativas. Aonde? Porque surgem as brigas do nada dentro de casa. Porque a pessoa tem aquela ideia do suicídio do nada dentro de casa. Porque aquele estado depressivo vindo do nada dentro de casa. Então, apesar de ser algo muito corriqueiro nas redes sociais e até na vida de muitas pessoas, mas o que está se havendo na observação é que tem muita gente que não olha a seriedade dessas manifestações, né, Carlos? Exatamente. Então, como você bem citou, as pessoas elas têm que começar a olhar com uma seriedade para esse assunto, porque essa influência que começa pequena, como você bem colocou, ela vai ganhando dimensão. Então, uma influência que poderia ser facilmente afastada, né? Você procurar um local, por exemplo, uma casa espírita para identificar o problema, buscar a melhor solução, isso vai ganhando dimensão. E quando vai ganhando dimensão, outras entidades vão entrar na casa, como você bem falou, vão surgindo novas ideias, novas influências de suicídio, às vezes... Doenças que às vezes a gente diz, não, é uma gripezinha, não é um mal-estar, vai ao médico, nada. Perfeito. Eu citei até um exemplo meu prático. Eu estava na cozinha com a minha esposa e eu senti uma influência de um espírito. Ele jogando emissões para me brigar com a minha esposa. Só que eu falei para ele, de forma mental, que eu não ia brigar com ela.
Ele podia jogar a influência, ela estava captando, mas eu não ia brigar, porque o objetivo dele era o quê? Desestabilizar o ambiente doméstico. Eu falei para ele, meu amigo, eu não vou brigar com ela. Eu entendo que você quer a sua intenção, mas eu não vou brigar com minha esposa. Então são essas coisas que a gente vai, com informação, com devido conhecimento da mediunidade, a gente vai entendendo. Como falei anteriormente, esses fenômenos físicos, a pessoa que está no ambiente, ela tem mediunidade e o espírito se aproveita disso, capta a energia da pessoa e provoca os fenômenos físicos. Então a pessoa tem que entender isso para que ela possa equacionar da melhor maneira possível. Há um espírito me perturbando dentro da minha casa. Então o que eu vou fazer? Vou buscar entender o que está acontecendo, buscar uma casa espírita que possa lhe orientar para que essa entidade possa ser afastada. Lembrando que sempre temos as companhias de acordo com o nosso comportamento. Há a pergunta no Livro dos Espíritos: como podemos afastar os maus espíritos, atraindo os bons espíritos? E como é que se atrai os bons espíritos? Tendo boas ações. Também esta semana me chegou uma informação de uma criança que está vendo outra criança no mundo espiritual. E a própria mãe, por ser média ostensiva também, está vendo a criança. E aí foi perguntado, e como tu encara isso? Não, normal. Aí eu disse assim, minha amiga, não encare isso como uma normalidade. Até porque, Carlos, me fizeram uma pergunta. Existe crianças no mundo espiritual? Não. Não existe crianças no mundo espiritual. Você pode ter lido que existe crianças no mundo espiritual, mas a ciência espírita, ela é clara. O mundo espiritual é o nosso mundo originário. Quando nós desencarnamos ou morremos na linguagem, nós retomamos a nossa condição de espíritos em evolução. Dependendo do conhecimento, da evolução da alma, ela realmente gostaria de ter a aparência dela como criança, mas não porque ela é uma criança. E alguns espíritos são hipnotizados por espíritos das trevas técnicos e elas tomam a forma de criança. Olha, tu é uma criança, tu é uma criança, tu é uma criança. Por trás de cada visão de criança dentro de casa, veja bem, meu querido telespectador, por trás de cada visão de criança dentro de casa, sempre tem um espírito manipulando aquele outro ser. Agora nós temos duas análises aí. Uma, ou pode ser um espírito inferior tomando a forma de uma criança, ou um espírito amigo buscando despertar naquela família o senso da fraternidade. Então nós não podemos tomar ao pé da letra certos assuntos dizendo que é tal. Fato é que no mundo espiritual, ao nós voltarmos ao mundo espiritual, nós tomamos a nossa forma como seres em evolução. E isso está muito bem explicado na questão do Livro dos Espíritos, da situação da alma no mundo espiritual. Então existe muita hipnose, sim, por parte de muitos espíritos. Um outro detalhe também que nós queremos chamar a atenção, quem já viu aquele filme Os Outros, com Nicole Kidman? Perfeito. Certo? Ela, a mãe, manipulando os filhos, e já estavam todos desencarnados. Então, se você não tiver um determinado conhecimento de como seja o mundo espiritual, você pode estar abrindo brechas para que espíritos galhofeiros, espíritos sintonizados no mal, perturbem a sua casa. Então, há necessidade de se conhecer de fato a nossa origem. De onde nós viemos, Carlos? Mundo espiritual. Então, precisamos. E a ciência espírita ela é riquíssima nesse sentido. Então, essas viralizações não estão aí por acaso, não. Agora, nós estamos detectando pessoas ficando doentes do nada, caindo em depressão do nada, ideias do suicídio do nada, brigas na família do nada, e elas estão vendo os espíritos e não fazem nada. Temos que fazer sim. Então procure conhecer a doutrina espírita, porque é a ciência mais completa. Não coloca fantasia.
Cada caso é um caso, que nós sempre colocamos aqui. Então, analisamos a situação, pontuamos, por isso que no livro dos médiuns tem a questão das evocações, você pode realmente evocar esses espíritos e saber, ei, o que é que você está fazendo em casa? Tá? Na questão, como o Carlos colocou, um caso particular dele, que ele estava na cozinha, aí até o Carlos depois ele disse, Douglas, eu queria saber qual foi a brecha que eu abri, né, Carlos? É verdade. Porque nós realmente abrimos essas brechas. Como bem colocados por você, temos que analisar bem a situação. Um detalhe aí que sempre nós sinalizamos aqui, não perca a sua referência espiritual, vá à sua igreja, ao seu templo evangélico, a denominação religiosa que você abraça. Nunca perca de vista Deus. Quando nós nos afastamos um pouquinho da ideia de Deus, essas perturbações, elas ganham dimensão. Então nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, o mundo espiritual ele existe, nós viemos de lá. Para finalizar, Carlos, essa questão das brechas familiares é uma coisa bastante interessante. As pessoas abrem realmente as brechas mentais. E chegou uma jovem e disse assim, Douglas, eu queria que tu resolvesse um problema para mim. Eu digo, ixi, lá vem, o que foi? Não, é porque uma amiga minha viu que tem 2 espíritos aqui em casa. Detalhe, a mulher está lá no compartimento de cima e o homem está aqui embaixo. Ele quer subir e não consegue. Eu digo, vai ver só, que é briga de casal no mundo espiritual e os 2 entraram dentro da casa. Eu disse, aí a própria moça disse assim, olha, ela está escondida lá em cima, ainda não consegui convencer ela de querer sair de casa. Mas como se convence um espírito a sair de casa? Para isso, vamos conhecer o espiritismo. O assunto, ele é palpitante, dá um congresso de 3 dias com debates exaustivos. Mas lembre-se, tudo tem solução. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. E agora, aí vem ele, com toda a sua equipe, o Palhaço Chantilly no seu Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Olá, gente! Fiquem ligados no Clube da Alegria Espírita, é muito divertido! É isso mesmo, a gente aprende brincando. Inscreva-se no nosso canal, curta e comente. Beijos! Ok, e aí, que socorro! E aí, mais um domingo, Isso. alegria! Boa noite, Suzana! Boa noite! Isso! Aí, que socorro, boa noite também! Boa noite, Chantilly, boa noite, Suzana, Ive! Isso! Começando mais um... Clube da Alegria Espírita! Na sua telinha, levando muitas alegrias. Ela não é, que socorro? Isso aí, Chantilly! Ela não é, Suzana? Sim! Sim! Bom, e é o seguinte, que socorro, nós temos uma musiquinha hoje, Uma né? musiquinha? Qual é a música? O compadre, né? Compadre? Quando ele chegar, ele vai cantar uma musiquinha. Bora conversar um pouquinho com ele? Tá bom, Vamos lá, Suzana. Vamos lá. Vamos lá. Isso! Você não sabe? Então fique sabendo! Como as moscas sabem para onde estão indo? Cientistas da Universidade Rockefeller, em Nova York, Estados Unidos, revelaram que as moscas têm um importante mecanismo de direcionamento cerebral que as guia, mesmo em situações adversas. Partindo dos dados sensoriais básicos, a função neurológica leva o corpo dos pequenos insetos para o caminho certo.
mesmo que a cabeça esteja apontando para outro lado, permitindo que elas saibam para onde estão indo o tempo inteiro. Descobertas na década de 1980, as chamadas células da direção da cabeça são responsáveis pelo papel fundamental na orientação angular, funcionando como uma espécie de agulha de bússola. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente! Boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids. Hoje vamos falar mais um pouco sobre obsessão. Vamos falar como acontece, como é o processo da obsessão. Vem comigo! O processo obsessivo constitui-se em uma sucessão de eventos que culminam com o domínio do obsidiado pelo obsessor, a ponto de subtrair-lhe a saúde mental, física, social e familiar. No início da obsessão, o espírito perseguidor localiza na sua vítima os condicionamentos, as defesas sem proteção. Disso tudo se vale o obsessor para instalar a sua onda mental na mente da pessoa avisada. Em seguida, envolve-a em seus fluidos perispirituais, a fim de garantir a sintonia mental entre ambos. Esta só acontece porque, agindo de forma persistente, o obsessor envia os seus pensamentos numa repetição constante, hipnótica. A mente da vítima que, invigilante, assimila-os e reflete-los, deixando-se dominar pelas ideias intrusas. Conjugação de fluidos perispirituais. Simbioses de pensamentos, emoções e sentimentos. Alimentada a intimidade psíquica mental entre o obsessor e o obsidiado, esta gera consequências graves. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Vamos dar continuidade neste assunto. Tchau! Olá, gente! Vocês estão gostando do filme? Eu também! Vamos agora assistir a segunda parte da grande jornada do peixinho vermelho. Ai! O Geleia tem razão! Ai! Ai! Ali! Estou vendo uma luz! Será que consigo? Consegui! Uau! É maravilhoso! Ah, pobrezinho, você está todo machucado. Hã? Olá, eu sou a Juju. Você está bem? Precisa de alguma coisa? Olá, meu nome é Vermelhinho. Eu estou bem. Quer dizer, mais ou menos. Mas está tudo bem. Você sabe onde é que eu estou? Pobrezinho, acho que bateu com a cabeça. Talvez você esteja precisando comer, se alimentar. Você aceita algumas larvas frescas? Larvas frescas? Você vai simplesmente me dar larvas frescas? E por que não, bobinho? Há larvas por todos os rios e elas são de todos. Um tempo depois, já com a barriga cheia de larvas frescas. Então, Vermelhinho, gostou das larvas? Pensei que você fosse estourar de tanto comer. Desculpe, Juju. Aqui de onde eu venho, as larvas são, digamos, disputadíssimas. Juju, posso te fazer uma pergunta? Mas é claro, Vermelhinho. Se vocês têm tantas larvas, por que vocês não são tão lentos quanto os peixes da minha terra? Ora, Vermelhinho, a vida dos rios, mares e oceanos não é fácil. É preciso nadar muito.
E algumas vezes fugir de predadores. Se um peixe fica lento demais, ele se torna uma presa fácil. É por isso que nós comemos o necessário para a nossa sobrevivência. E estamos sempre nos exercitando. Toda a vida precisa de comedimento e estudo. Puxa, Juju! Esse lugar é incrível! Eu nunca tinha visto nada assim. Eu quero conhecer mais. Eu quero aprender tudo que puder ser aprendido. Você me ensina? A jornada para o aprendizado é longa e árdua, Vermelhinho. E você não vai aprender tudo com uma única criatura. Mas eu posso ajudá-lo com seus primeiros passos. O resto é com você. E assim, Vermelhinho seguiu rio afora, conhecendo peixes de muitas famílias diferentes, fazendo novos amigos e aprendendo novos caminhos em seu percurso. Ele conheceu um fabuloso mundo, totalmente novo, onde viu homens, animais e construções diversas. Apesar de todas as maravilhas e abundâncias desse novo mundo, ele nunca perdeu sua simplicidade e retidão, vivendo sempre com pouco e nunca perdendo sua leveza e agilidade naturais. Vermelhinho alcançou o oceano sedento apenas de novidades e de conhecimento. Fascinado pela paixão de observar, tudo era novidade para Vermelhinho. Um dia, porém, em seu fascínio, Vermelhinho distraiu-se dos perigos que também rondam os oceanos. E quando percebeu, já era tarde demais. Assustado pela ameaça de ser totalmente tragado pela escuridão, Vermelhinho orou a Deus, Criador do universo e dos peixes, rogando proteção dentro do imenso animal. E, como para aqueles que têm fé nada é impossível, as preces de Vermelhinho foram atendidas. Agradecido e feliz, Vermelhinho passou a procurar companhias mais seguras e aprendeu a evitar os perigos e as tentações que uma vida sem limites pode trazer. Após todas as aventuras que viveu, Vermelhinho passou a apreciar todas as riquezas da vida em suas infinitas possibilidades. Ele encontrou plantas exóticas, animais estranhos e toda uma variedade de peixinhos de diferentes cores, formas e tamanhos. Vermelhinho acabou conhecendo e fazendo amizade com muitos outros peixinhos estudiosos como ele. Porém, um dia, Vermelhinho ficou sabendo de uma triste verdade. Uma grande estiagem se aproxima, Vermelhinho. Ainda bem que no mar aberto estamos seguros dela. Como assim? O estio é a seca, é a diminuição da água em vários lugares. Nós não temos esse problema, pois a água aqui é abundante, mas em outros locais ela pode ser fatal se os peixes não tiverem como chegar ao mar aberto. Essa não! De onde eu venho, a água é represada por uma muralha de pedras. Se a estiagem alcançar o lago, todos os peixes que vivem lá podem morrer. Ei, Vermelhinho, aonde você está indo? Eu preciso avisá-los. Eu preciso fazer tudo o que for possível para salvá-los. Aí, galerinha, chegando ao final aqui do nosso Clube da Alegria, né, Suzana? Sim! Isso! Vamos dar agora os nossos abraços? Abraços! Meu abraço vai pra toda a galera que tá assistindo o programa! Ô, Suzana, manda seu abraço! Meu abraço é pro meu pai, pro meu irmãozinho, Cristian Romeu! Isso! Um abraço realmente vai pra todos vocês que nos assistem todos os domingos e até o próximo domingo! Tchau! Vamos lá fazer bola, vamos! Quando alguma enfermidade atinge o nosso corpo de carne, sentimentos de tristeza e revolta poderão surgir, fazendo com que o nosso corpo produza certos tipos de energias que agravam ainda mais a doença. Mas, se assumirmos outra postura perante qualquer enfermidade, buscando compreender o porquê de estarmos passando por certas experiências, mantendo sempre a serenidade, a fé e os bons pensamentos e colocando em prática o nosso aprendizado espiritual,
com certeza estaremos fortalecendo os nossos chakras, fornecendo energias tanto para o nosso corpo espiritual como para o nosso corpo físico. No livro Conduta Espírita, André Luiz nos alerta da força poderosa que é o pensamento, sendo capaz de extinguir muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Por isso, não podemos perder tempo com sentimentos que nos prejudicam. Afinal, cada prova tem uma razão de ser, por mais complicado que a julgamos. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! Prece ante o céu estrelado. Senhor, ante o céu estrelado que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Assim seja.